E voltamos para o terceiro bloco, desta vez falando mais um pouco sobre Corpus Christi. Nesta semana, nós recebemos em nosso estúdio o bispo da Diocese de Guaxupé, Dom José Lanza, para trazer mais informações sobre esta data importante para a Igreja Católica. Nesta quinta-feira é celebrado Corpus Christi. Para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto e entender um pouco mais sobre a liturgia, nós convidamos o Dom Lanza para estar aqui com a gente hoje no Jornal TV Sul. Seja bem-vindo, Dom Lanza. Olá, tudo bem? Tudo bem, senhor. Graças a Deus, tudo bem? Dom Lanza, o que é o Corpus Christi? O Corpus Christi é a festa do corpo do Senhor. Alguém se inspirou muito na Eucaristia, então quis que isso viesse a público, que a fé na Eucaristia fosse manifestada de uma forma mais expressiva, não só dentro das igrejas, né? Então se introduziu essa liturgia, que é a festa do corpo de Cristo, ou Corpus Christi, como se entende também, e quando nós apresentamos Jesus Eucarístico caminhando pelas ruas, como um gesto da fé cristã, da fé católica, para que Jesus nos abençoe as famílias, as casas, as pessoas, a cidade. Então esse é um pouco o sentido da festa, né? O Corpus Christi, ele se remete à Semana Santa, né? A Santa Ceia, quando Jesus institui a Eucaristia? Tem a sua razão, tem o seu fundamento. Inclusive, na quinta-feira, a segunda leitura vai falar exatamente da instituição da Eucaristia. E Paulo, então, nos traz um texto mais antigo da narrativa da instituição da Eucaristia, Paulo Apóstolo, e recordando também todo o Antigo Testamento, quando fala que Deus mandou um alimento do céu, que era um maná vindo do céu, e em toda a trajetória, né, da história da salvação, especialmente com a chegada de Jesus entre nós. E Jesus, então, na última ceia, né, ele faz esse gesto tão bonito de tomar o pão e o vinho, abençoa, consagra o pão e o vinho e distribui aos discípulos, e disse também: olha, vocês devem fazer isto sempre, e fazendo isto vocês estão trazendo bem presente tudo aquilo que aconteceu comigo. E fazendo isso, então, nós temos a presença viva de Jesus entre nós de forma sacramental, que é a Eucaristia. Todo mundo conhece a missa de Corpus Christi por conta dos famosos tapetes de Corpus Christi, né? Qual que é o significado desse tapete? Por que ele é feito? Então, vamos lembrar aquela entrada bonita de Jesus. Você fez uma referência à Semana Santa, na cidade de Jerusalém, quando todo o povo aclamou Jesus, cortando galhos de árvores, colocando mantos à sua roupa para que Jesus passasse, porque ele é rei, ele é o nosso rei. Nesta festa também, vamos dizer assim, né? Nós queremos exaltar realmente a pessoa de Jesus. Então, por isso que a iniciativa das comunidades de enfeitar as ruas, no primeiro momento, fazendo aquele tapete bonito, vamos dizer assim, né? Expressivo, mas ultimamente tem dado um significado diferente para esses tapetes, dizendo que a Eucaristia é partilha, que a Eucaristia é comunhão, que a Eucaristia significa ir ao encontro do outro. Então, por isso que em muitos lugares se toma a iniciativa de fazer os tapetes com roupas, com cobertores, com alimentos. Então tudo isso tem um significado também, né? Para dizer que quem comunga o corpo do Senhor, quem toma o corpo do Senhor, tem que assumir esse compromisso também, né? E quem participa da procissão de Corpus Christi, quem comunga, quem recebe a Eucaristia, tem que ter esse compromisso com o irmão e com a irmã, ir ao encontro realmente dos necessitados. Então, esse é o significado para nós. E nós temos duas procissões. Essas duas procissões, elas são litúrgicas, né? Eu acredito que vale a pena a gente recordar aqui. A primeira, uma delas é Domingo de Ramos. Então, é como se fosse uma só liturgia, né? Por isso que a gente não pode ir só na missa, mas a gente deve participar da procissão. Depois, em seguida, já é a missa também, como que são coisas conexas. E agora também Corpus Christi. Então, vamos dizer assim, para o cristão, para o católico, ele deve participar da procissão, em seguida a missa, ou da missa, em seguida a procissão, porque são duas procissões litúrgicas, elas não são devocionais,
como uma procissão de Santo Antônio, São Sebastião, São Benedito. Vai quem tem admiração, quem tem devoção. Agora, a procissão de Corpus Christi Domingo de Ramos, não é questão de devoção. Faz parte da liturgia, quer dizer, nós rezamos ali a palavra de Deus, os cânticos apropriados a partir da palavra de Deus. Então, todo o rito, vamos dizer assim, litúrgico, né, ele se volta realmente para o sentido, no caso, da Eucaristia. Eu faço o convite também, né, que todos venham participar conosco, as comunidades estão bem empenhadas. Nós temos aqui as 4 paróquias, em Guaxupé, nós temos a paróquia da Catedral, e cada paróquia vai fazendo também as suas atividades. A paróquia da Catedral está fazendo o tríduo preparatório, então segunda, terça e quarta, com a exposição do Santíssimo durante todo o dia, com celebrações de manhã e à noite. Depois, na quinta-feira, então, aquele momento mais alto, mais importante, né, que nós devemos também participar. Dom Lanza, em que momento da liturgia que acontece a procissão? Então, nós podemos fazer após a procissão, né, porque na verdade, vamos dizer assim, aquela hóstia maior, né, se consagra nesta missa para depois já sair então com o Cristo Eucarístico. Pode-se fazer antes também, mas o significado melhor, vamos dizer assim, né, com certeza é celebrar a Eucaristia, depois sair com o Cristo Eucarístico e por último, então, a bênção. Durante a procissão também realizamos algumas bênçãos, se prepara alguns altares nas casas, nas residências, né? Fazemos a bênção do Santíssimo Sacramento de forma mais simples, mais reduzida. Depois, por último, então, a bênção solene com o Santíssimo Sacramento. Entendi. A missa de Corpus Christi, assim como as missas da Semana Santa e de Pentecostes, elas são um pouco diferentes, né? Ela tem algumas coisas diferenciadas, turíbulo, essas coisas. Por que ela é diferenciada? Então, quando nós falamos que é a missa solene, né? Sim. Então, a missa solene, então se usa o turíbulo, cânticos, nós podemos ter corais, você faz uma celebração mais alegre, mais viva, mais participativa, mais convidativa, né, para que as pessoas rezem também a partir da liturgia. Senão a liturgia ela acaba ficando um rito frio, vamos dizer assim, né, sem significado, e as pessoas assistem. Então, quando a gente faz com mais solenidade, é no sentido das pessoas também poder vivenciar, vibrar realmente com a fé, com a Eucaristia, a escuta da palavra, a convivência, a partilha que está acontecendo ali, de vida especialmente. Então, é nesse sentido. E é muito importante isso que você está falando também, porque na liturgia nós temos alguns momentos altos, alguns momentos fortes, importantes, como nós acabamos de celebrar, a festa da Ascensão do Senhor, que significou a volta de Jesus para o Pai. Depois, domingo retrasado, a festa de Pentecostes, Jesus que dizia, se eu não for para o Pai, não vem o Paráclito, o Defensor, o Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo. E domingo, agora passado, nós celebramos então a solenidade da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e agora a quinta, né? Então, aí nós temos a festa Corpus Christi. Então, são celebrações fortes, nós podemos dizer assim, né? Uma manifestação bonita de Deus em favor da humanidade, em favor de cada um de nós, em favor das comunidades. Vamos dizer assim, o derramamento do Espírito Santo, que é o Pentecostes, a Eucaristia, que é Jesus se dando através do pão e do vinho consagrados. Então, são momentos especiais, momentos fortes. A Santíssima Trindade, que é a comunidade por excelência. Então, a festa da Trindade é para fortalecer também as nossas comunidades, para que as pessoas se sintam compromissadas no anúncio do reino, testemunho da fé. Bispo, e assim, além do Corpus Christi, né? Agora, depois do Corpus Christi, a gente entra no tempo comum? Exatamente. Então, nós temos esses tempos mais fortes, depois nós temos um tempo que são tempos assim mais curtos, vamos dizer assim, né? Que a gente, como você disse, que é o tempo comum, mas que não significa que são menos importantes e que Deus não fala. Deus fala de maneira forte também no tempo comum, mas é como que a nossa vida não é feita só de festas, né? Então nós participamos das festas,
passamos pelas festas, depois é como aquela ditado que o povo diz, né? Oh, mas que segunda-feira abençoada, a gente poder comer um arroz, feijão, um ovo frito, uma verdura, né? Uma coisa assim mais simples. Então, aí a liturgia do tempo comum é mais simples, vamos dizer, né? Não precisa ter toda aquela marca, não precisa ter toda aquela solenidade que nós damos nas outras celebrações. Mas é sempre um tempo da graça, um tempo favorável. Qual que é a importância para o cristão participar destas celebrações? Então, nós, infelizmente, vamos dizer assim, nós perdemos muito, mas nós podemos dizer que todas essas celebrações é como o nosso trabalho. A gente não consegue viver sem trabalhar e a gente não consegue viver se a gente não tiver o pão. Então, o trabalho, a gente não questiona, não pergunta se tem que trabalhar para poder ter o pão na mesa. Então, nós podemos dizer assim, para nós termos a fé, para nós podermos receber a graça de Deus, nós temos que participar realmente da vida da igreja. Então é muito importante para que cada um sinta este compromisso um dia assumido, né, na vida de batizado, de crismado, ou que seja também a pessoa de uma outra igreja. Ela precisa realmente se abastecer também da palavra, indo, confraternizando, vivenciando, orando, louvando o Senhor a partir das revelações, a partir da palavra que o Senhor vai trazendo a cada dia em todas as situações da nossa vida. Quantas paróquias a Diocese de Guaxupé atende? Nós temos 87 paróquias. Na região aqui do sul de Minas. Nós temos 41 municípios, uma população quase próxima de 1 milhão de habitantes. E as 3 dioceses, né, que compõem a província eclesiástica de Pouso Alegre, elas são muito parecidas. Então nós temos a Diocese da Campanha, a Diocese de Pouso Alegre e a Diocese de Guaxupé, que elas quase que se identificam, elas são próximas, vamos dizer assim, no número de municípios, na questão do número de habitantes e mesmo em relação também ao número de paróquias, se bem que cada uma tem a sua caminhada, o seu jeito, as suas características. E quais trabalhos estão sendo feitos pela Diocese de Guaxupé? Então, nós, por 3, 4 anos, nós trabalhamos a partir das Santas Missões Populares, e que foi muito forte na nossa diocese. Nós tivemos os retiros paroquiais, tivemos os retiros diocesanos. No final do ano passado, praticamente no começo do ano passado, nós encerramos esse processo das Santas Missões Populares e nos preparamos para a 5ª Assembleia Diocesana de Pastoral. Então nós concluímos em novembro do ano passado a nossa 5ª Assembleia, onde nós projetamos a nossa caminhada por 4, 5 anos. E neste ano, lá em Aparecida, na Assembleia dos Bispos do Brasil, nós tivemos as novas diretrizes da ação evangelizadora para a igreja no Brasil, que tem o grande enfoque missionário, mas tendo um olhar especial para as cidades, porque 80% da população do Brasil hoje ela se encontra nas cidades, né? Então, por isso que se chama a pastoral urbana. A cidade ela tem as suas facilidades, mas também tem seus momentos difíceis, seus desafios, mas nós vamos caminhar, então, a partir da nossa 5ª Assembleia, das novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, com enfoque na questão da missionariedade, os missionários, missionárias, e também em relação à cidade, que nós falamos assim, que é a pastoral urbana. As Santas Missões Populares, elas movimentaram toda a região, né? As Santas Missões Populares nós a realizamos com o intuito de fazer com que nós pudéssemos despertar os batizados, os cristãos, os católicos, para a questão da missão. E a missão que deve ser assumida por cada um de nós, inclusive por força do nosso batismo, mas para que nós pudéssemos revigorar as nossas comunidades, o despertar de novas lideranças e que nós pudéssemos também ter essa mística, essa espiritualidade missionária. Dom Lanza, e com relação ao Corpus Christi, né? Como que o pessoal pode ficar sabendo o horário das missas, das procissões, das montagens dos tapetes? Isso. Então, cada comunidade já recebeu, né, o momento que vai ser preparado. Então, aqui eu acho que não vale a pena ser colocado, porque cada comunidade, o padre já avisou, as comunidades já sabem, né? Com certeza pela parte da manhã, bem de manhãzinha, né? E depois, logo já tem a celebração eucarística, em seguida a procissão. Todo mundo convidado. Todo mundo está convidado, é um momento importante.
um momento forte, o Cristo vem a nós, se dá a nós, então, através dessa forma tão bonita, tão simples, do pão e do vinho consagrados. Muito obrigada, Dom Lanza, pela participação. A gente fica por aqui. Até a próxima!